Salve, salve pessoal, olha eu aqui de volta, trazendo mais um videozinho pra vocês aí, tá? Mas antes de tudo aí, não deixe de se inscrever no meu canal aí, gente, por favor, dá aquela força aí no meu canalzinho, que tá crescendo. Eu acredito muito aí que logo mais eu vou conseguir, né, bater minhas metas aí e começar a trazer mais conteúdos top pra vocês aí, tá? Dá aquele likeão e ativa o sininho aí, beleza? Então vamos lá, valeu! Voltando aqui, galera, vamos lá. Pessoal, hoje, de novo, né, como a internet tá lotado disso daí, né, do assunto que tá bombando aí sobre o Rafael Brandão, que no meu vídeo, quando eu fiz sobre o Rafael Brandão, explicando o que eu achei, os pontos, o que ele ganhou, o que ele não ganhou, eu falei lá no meu vídeo que ia gerar um reboliço enorme por conta desse negócio, dos gringos achar que, o Rafael Brandão brasileiro, e infelizmente aconteceu, só que ninguém imaginava que ia acontecer desta forma, né? Que o Tony Burton aí foi num podcast de um cara e soltou o verbo lá falando um monte de coisa, que todo mundo já, acho que já deve saber, né? Falando que o Rafael Brandão foi favorecido, porque tinha muita gente para passar óleo no corpo dele, e no corpo do Rafa, sendo que no corpo dele não tinha, sendo que o Rafa mesmo falou, mano, a minha pintura eu corri atrás, porque eu sei como que é difícil lá. A minha pintura eu tenho pessoas que correm atrás para mim, o óleo eu levo, eu tenho pessoas que passam em mim, então se eu tenho uma equipe para mim, se eu tenho amigos e você não tem, não posso fazer nada. Mas ele falou, o Rafa ainda falou, eu tenho um monte disso, você também tinha um monte de gente aí, você tava reclamando, e o Rafa falou uma coisa que é muito importante, ele falou, cara, só do fato de você estar falando que eu fui favorecido, porque eu sou brasileiro e tal, e foi desmerecido, que ele ganhou e o Rafael perdeu. Então, automaticamente, como ele está fazendo toda essa fala, generalizando, como o Rafael falou, isso foi muito importante, um ponto que ele tocou. Ao mesmo tempo, ele está jogando a bomba, ele está culpando os árbitros também. Todos os árbitros. Então, quer dizer que ele está falando que todos os árbitros não sabem trabalhar. Todos os árbitros, meio que, vamos supor, favoreceram ao Rafael por estar no evento. Então, te credibilizou todos os árbitros também. Então isso que eu achei bem zoado do Tony Burton. E eu vou deixar uma fala aqui que o Superman falou, que eu concordo com isso. Depois eu vou passar, vai ter as poses de novo que eu vou mostrar para vocês o que eu acho. Eu achei, eu sabia que ele ia melhorar, mas eu achei que na prévia ele empatou com o Tony ou até perdeu, sendo bem sincero. Na minha visão ali, vendo pela transmissão, tá vendo pela transmissão. Mas nas finais ele passou o carro, assim. Ele melhorou muito, mano. Ganhou por 2 pontos, entendeu? Bom, gente, aqui já tá dizendo as prévias, tá? Só queria falar só esse pedacinho aí do Superman. Eu também, fazendo as minhas análises, claro, quem sou eu, mas assim, pelo pouco de conhecimento que eu tenho, eu sempre tento acompanhar vídeos, né, aqui pela internet, eu tento pegar com as melhores imagens, porque aí eu vou poder falar um pouco mais de propriedade. Né? Minha opinião também, gente, eu acredito que o Rafa perder, mesmo nas prévias, perdeu, eu acredito que não perdeu não, mas empatou, eu acredito que empatou, porque assim, o Rafa, ele estava vindo numa condição tão boa do Ohio, mas isso que prejudicou um pouco pela cabeça dos outros, eu tô dizendo, o Rafa, porque bem que aconteceu igual o Ramon veio muito superior do Olímpia, certo? Tava superior. Então é óbvio que todo mundo esperava ele mais superior ainda no Iron de Ohio. Como ele trouxe totalmente inferior e todo aquele reboliço, então por isso que ele perdeu. Mas ainda assim, minha opinião, eu falo que o Ramon ganhou, nem que seja por meio ponto, mas ganhou. Por conta do conjunto. O conjunto, que é o que a gente sabe que importa mais. Então do Rafa, a mesma coisa. O Rafa estava tão superior em geral, porque os árbitros estão cansados de falar que o que ganha campeonato não é uma pose, 2 poses. O que ganha campeonato é o conjunto. O que é o conjunto? Simetria e proporção. O que é simetria e proporção? Ele está bem embaixo e está bem em cima. Ele está bem, tipo, mesmo tamanho, vamos um palavreado mais leigo. O mesmo tamanho, com a perna grande e com a parte superior grande. Se ele tiver com a parte superior grande e a perna fina, então já não tem uma simetria e proporção tão boa. Então o Rafa, todo mundo já sabe que ele explode. Então isso aí, certeza que ele já ganhou do Tony Burton.
Isso a gente sabe. Por mais que o Tony Borto também tenha uma simetria muito boa. Mas a gente sabe que a do Rafa é mais. Não é porque eu sou brasileiro, não. Sempre eu tento ser imparcial. Aí, com certeza todo mundo falou, e é verdade. Aí as prévias. O Rafa chegou bem menos condicionado e não estava tão volumoso como ele estava no Ohio. Então aí você coloca simetria e proporção, o Rafa ganhou. É lógico. Aí você coloca condicionamento. Para mim, minha visão, eu acredito que o Rafa, nas prévias, perdeu, não em todas as poses, mas eu acho que em geral perdeu no condicionamento, pro Tony Borto. E até pro Good Victor também algumas. Porque eu vi que ele chegou um pouco embaçado. Então ele perdeu, vamos supor, então 1-1, Tony Borto. E aí vem no volume, que é a terceira parte dos quesitos. Volume. Mesmo o Rafa chegando mal, mas dá para ver nítido que o Rafa tem mais volume do que ele. Eu vou deixar rolando aqui as prévias. Dá para ver nítido, ó, que o Rafa tem mais volume do que ele. Ele tá bem encaixado, mas pode ver que o Rafa tem mais volume. Então se for pra colocar nos três, então simetria e proporção, o Rafa ganhou. 1-0. Condição, Tony Borto ganhou 1-1. E volume, o Rafa ganhou por pouco, mas ganhou. Então, 2-1. Entendeu? Mas como foi bem acirrado, o Tony Borto também estava muito bem, eu acredito muito que, como o Rafa estava tão bem, e o Tony Borto também estava tão bem, eu acredito que no máximo, como o Rafa chegou mal nas prévias, principalmente ali você vê no posterior, aqui ó, no posterior de coxa, glúteo, você vê comparar o Tony Borto, o Rafa tá menos, bem inferior, mas não tá tão inferior. Então, você vê a de costa. Essa de costa, eu dou 100% pro Tony Borto, mas assim, não escrachado. Mas você vê que o Tony Borto tem mais volume nas costas, o balanço das pernas. Essa daí, não precisa nem falar. Tríceps abdominal. Isso aí é óbvio que o Rafael estoura todos. Isso nas prévias. Então, pra mim, nas prévias, o Rafael empatou. Porque como o Tony Borto ele veio tão bem, então pra mim eu concordo com o Superman. Perder não, porque o Rafael tava muito acima. Se for pra comparar o raio, tava muito acima. Entendeu? Em geral, que é o conjunto que eu tô falando, tá? Não só uma pose, conjunto. Né? Então, pra mim aí, como o Tony Borto tava tão bem, pra mim aí eu acho que ele empatou. Agora eu vou colocar aqui já. Aqui já as finais. Olha o volume do Rafa, mano. É porque quem entende consegue enxergar o volume. Porque o Rafa, como eu falei, olha, quer ver? Essa daí pra mim também sem chance, o Rafa ganha. Pela pose, os dois tá muito bem. Mas o Rafa, o conjunto do Rafa tá muito bom. Muito bom. Ó, o glúteo e a parte do femoral do Rafa melhorou muito. Olha as costas do Rafa. O do Tony Borto, você vê que os músculos estão, principalmente como fala, o posterior o ombro ali dele, ele tá bem mais, um pouco mais inchado. Mas o do Rafa tá mais denso, mais denso não, as costas do Rafa tá mais larga na cintura escapular. Essa daí sem chance, o Rafa ganha, você vê nítido. Ó a perna, tanto que o Rafa vai até zoar, ó. O Tony Borto ele tem uma simetria boa de perna, mas cadê os cortes? Olha a diferença dos cortes da perna do Rafa para do Tony Borto. Linha cintura do Tony Borto tá bom, ó, a parte do peitoral, só que não tá tanto igual do Rafa. O Rafael tá mais inchado, o Tony Borto tá mais fundo, entendeu? Então são coisas mínimas que dá pra você ver o que o Rafa ganhou. E olha a densidade da musculatura do Rafa. Então é a mesma coisa que eu falo, colocando em simetria e proporção. Não tem como os dois estão bem. Porém, todo mundo sabe, que todo mundo já falou, a estética do corpo do Rafa é muito boa, muito boa. Então, todo mundo já sabe que simetria e proporção o Rafa ganha. Não de longe, mas ganha. Né? Isso que na final já chegou um monstro. Aí pega em condicionamento. Como o Rafa chegou muito bem nas finais, como o Rafa chegou muito melhor nas finais, então vamos supor que no condicionamento, vamos supor que o Rafa empatou com o Tony Borto.
vamos supor que empatou com o Tony Burton. Então, 1-0 pro Rafa, simetria e proporção, e empatou com o Tony Burton. Então, ainda tá 1-0, certo? E aí vai no volume. E, como todo mundo viu, o Rafa, nas finais, chegou muito melhor. Não só em questão de volume, só que em questão de condicionamento também. Mas que eu falei, condicionamento, vamos supor que igualou ali de novo. Mas chegou no volume, deu pra ver nítido que depois que o Rafa chegou nas finais, o Rafa chegou muito bem, muito bem. Então, qualquer árbitro ia ver que o Rafa estava muito mais volumoso do que o Tony Burton. Então, 2-1 pro Rafa. E aí, só fechando aqui, o que eu achei, minha opinião, assim, cara, quando eu vi o treino desse Tony Burton com o mestre Johan, ele aparentou muito gente boa, chorou lá no treino, um cara humilde, um cara veio de lá de baixo, sabe? Só que, cara, eu acredito muito que ele foi influenciável a fazer essa live, porque para ele fazer um conteúdo desse, uma live dessa, falando tudo isso, isso aí meio que é como se fosse uma falta de ética, sabe? E automaticamente ele perdeu todo o carinho do público brasileiro, que todo mundo sabe que o público brasileiro é muito forte, é muito forte. Então ele perdeu todo o carinho do público brasileiro. Não só do público brasileiro, mas querendo ou não, ele perdeu um pouco de credibilidade com os árbitros. Porque automaticamente, como o Rafael falou, não só você está falando dos brasileiros que me ajudaram, e o Brasil, todo mundo fez uma conspiração contra ele, então os brasileiros são errados, e ao mesmo tempo você praticamente afirmou que os árbitros também erraram. E os árbitros ficaram contra você, ficaram a favor do Rafa. Então você jogou totalmente de lado a ética deles, a experiência que ele tem. Então, cara, de verdade você fez a maior cagada que você poderia fazer, principalmente com o atleta que tá hypado, que é o Rafael Brandão. Por mais que você achasse tudo, pô, ia lá na internet e falava, ó, minha opinião aqui, tá vendo essas poses aqui? Eu achei que essa aqui eu levei, porque eu tava assim, assado e tal. Por mais que ia ter aquelas divergências como sempre tem, mas ainda assim ia ser saudável, porque era a sua opinião. Agora, a partir do momento que você generaliza as coisas, então isso torna muito mais grande. E principalmente com o mundo da internet hoje que tá feio, qualquer coisa que você faz, você é cancelado. Então, Tônio, me desculpa, mas você pecou aí, pecou feio. Tá, gente? É isso que eu queria dar um parecer aí sobre o que o Tônio fez. Foi erradíssimo, né, da forma que ele fez. Não deveria fazer. E minha opinião do Rafa de novo, falando por que ele ganhou, que a maioria dos árbitros acho que concorda comigo também. Que o que importa não é uma, duas poses. O que importa é o conjunto. Simetria e proporção, condicionamento e volume. Esses três conjuntos, se o cara estiver bem, acabou. Ele ganha. Simples assim. Tá bom, gente? Desde já, muito obrigado mais uma vez. Tá? Quem puder aí, se inscreve no canal, né? Dá aquele likeão e ativa o sininho aí para todos os vídeos novos que eu colocar aí, você será notificado. Beleza? Então, muito obrigado desde já. E ficam em paz, ficam com Deus aí. Até a próxima. Fui.